Olá pessoal, tudo bem? Então, na aula da semana passada, vocês foram ao laboratório realizar vários experimentos relacionados à condutividade elétrica, começando por substâncias iônicas. Então vamos lembrar aqui. Uma substância iônica é uma substância formada por um cátion, né, e por um ânion, um íon positivo e um negativo. Temos dois exemplos. Aqui a gente poderia ter uma substância como o NaBr, em que o cátion seria o íon de sódio mais e o ânion, o íon de Br menos. E aqui ao lado direito a gente tem o óxido de cálcio, em que o cátion seria o cálcio 2 mais e o ânion, o oxigênio 2 menos. Sabemos da carga elétrica, se é mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3, observando a posição, a família desses elementos na tabela periódica. Muito bem. A ideia geral é que, independente da nossa substância iônica, a substância iônica no estado sólido se organiza na forma cristalina, em que um cátion vai ficar rodeado de ânions e um ânion ficará rodeado de cátions, né? Então essa é a ideia geral. O que muda é que cátion é esse, que ânion é esse, e algumas vezes as proporções entre cátion e ânion. Consideramos que no estado sólido, então, existe essa configuração cristalina. Quando adicionamos uma substância iônica na água, pode ou não ocorrer a dissolução. Isso é, esse sal ele pode se dissolver em água ou não. Quando ocorre a dissolução, o que a gente considera que acontece é que essa estrutura cristalina ela se desmancha. E ela consegue se desmanchar porque as moléculas de água vão rodear os cátions e os ânions. Como as moléculas de água conseguem fazer isso, veremos um pouquinho mais para frente. Ainda não é possível entendermos esse processo, mas é um processo muito importante. Então a ideia é que os cátions e os ânions eles se desmancham, eles ficam completamente livres, eles ficam em movimento contínuo nessa solução, que a gente vai chamar de uma solução iônica, uma solução que tem vários íons dissolvidos. Ok? Se o composto não é solúvel, a gente tem uma situação em que o cristal iônico permanece, os íons não se separam. Bom, o que isso tem a ver com condução de eletricidade? A gente observou que a água destilada é aquela água pura, livre de qualquer substância dissolvida nela, ou a gente tenta reduzir ao máximo as substâncias dissolvidas nela. A água destilada não contém íons dissolvidos, por exemplo, né? E aí, a gente viu o seguinte: água destilada não conduz eletricidade. Sais, compostos iônicos no estado sólido, também não conduzem eletricidade, certo? Vocês tentaram ali fazer os pozinhos dos diversos compostos iônicos conduzem eletricidade e não devem ter chegado a resultado nenhum. Acontece o seguinte, que a gente começou a jogar esses compostos em água. A gente observou que alguns desses compostos eram solúveis e outros não. De maneira geral, os compostos solúveis permitiram, a solução de compostos solúveis permitiram a condução da eletricidade. Já aqueles materiais que eram muito pouco solúveis ou mesmo insolúveis, a gente observava ou uma fraca condução de eletricidade ou, no caso dos insolúveis, nenhuma condução de eletricidade. O que isso tem a ver? A gente relaciona com a presença de íons livres. Então, íons livres é para a gente um termo muito importante. O sistema tem íons livres? Se o sistema tiver íons livres, nós teremos a condução de eletricidade. Quando é possível ter íons livres? Bom, quando a gente joga um composto iônico em água e esse composto é solúvel, mas também podemos ter íons livres se nós fundirmos esse material, a gente aquecer um material até que ele se transforme no estado líquido, sem a presença de água, ou seja, é um líquido formado por cátions e ânions, ou mesmo se a gente fazer essa substância entrar em ebulição, eu vou ter um gás composto por cátions e ânions livres. Então, o porquê da condução da eletricidade é a questão dos nossos íons livres. Algumas tarefas que então faltam para a gente resolver na nossa ficha de elaboração conceitual é escrever equações de dissolução. Então, como que eu escrevo a equação de dissolução do cloreto de sódio? Tem que considerar que ele começa no estado sólido, todos os compostos iônicos estão no estado sólido à temperatura ambiente. Isso nos dá uma indicação de que essa ligação química é bastante forte. E quando você joga esse composto em água, você vai liberar o cátion do ânion. Então você vai mostrar quem que é o cátion do seu composto, quem que é o ânion do seu composto, e escrever aqui significa que o composto está no estado aquoso, dissolvido em água. Se for um composto como o sulfeto de sódio, Na2S, de novo, representa que ele inicia no estado sólido, jogando em água você libera 2 íons de sódio mais e enxofre 2 menos.
Novamente, como que eu sei essa carga mais 1, essa carga menos 1? É apenas olhando pela família dos elementos. O sódio, por exemplo, é da família 1A. Isso significa que ele perde um elétron numa ligação iônica. E o cloro é da família 7A. Considerando a regra do octeto, o cloro vai capturar um elétron para ficar com 8 elétrons, ficando com a carga menos 1. O fluoreto de cálcio 2, temos aqui a liberação então do íon cálcio 2+, né, o cálcio da família 2A. E eu tenho a liberação de 2 íons flúor menos. O flúor é um outro elemento da família 7A. Então, para fazer os exercícios de equação de dissolução, é necessário ter uma tabela periódica em mãos, tá bem? Os últimos exercícios da ficha, vocês vão observar que são exercícios mentais imaginando uma solução experimental. Então, joga mais um sal em água, o que acontece? Tira a água do sistema, o que acontece? E vocês então vão tentar prever a condução de eletricidade de diferentes sistemas, tá bem? Mais algum tempinho, estou retornando e a gente tira também as últimas dúvidas. Bom trabalho para todo mundo, até a próxima aula.